Olá, consulteiros! Hoje nós vamos falar sobre a Lei 8080, nos artigos 1º e 2º. Trataremos sobre a saúde como direito do cidadão, dever do Estado. Falaremos sobre desigualdades, iniquidades, determinantes sociais da saúde. Esses tópicos são muito importantes para a compreensão de temas posteriores que nós estudamos na saúde pública. Então, a aula de hoje vai ser sobre esse assunto. E vamos explorar de uma maneira que você vai compreender de maneira definitiva. Pessoal, eu sou o professor Basílio, sou médico, mestrando em saúde pública, com experiência de provas em concurso público na área de saúde. Então, gente, para quem está chegando agora, hoje a aula é sobre a Lei 8080. Na aula anterior, nós tratamos sobre a Seguridade Social, os artigos 194 a 200. Nós vimos que a Seguridade Social tem um tripé, que é saúde, assistência social e previdência social. A saúde, no artigo 197, é posto como um item de relevância pública. A saúde, a saúde, de acordo com o artigo 197, é de relevância pública e cabe ao Estado regulamentar, fiscalizar e controlar. Nós até vimos a sigla, a REFICO, para nós lembrarmos disso, né? As ações de saúde cabem tanto ao Estado como à sociedade civil, mas o papel de regulamentar, fiscalizar e controlar cabe ao Estado. E foi por meio dessa autorização constitucional que o Estado tem de regulamentar, fiscalizar e controlar que a Lei 8080 veio à jurisdição. Então, no seu artigo 1º, diz o seguinte: esta lei regula, veja que é um verbo muito parecido, né? Regula em todo o território nacional. Então, nós temos aí no GIF ao lado um globo terrestre e nós podemos ver o quanto o Brasil é grande, né? Nós vivemos num país continental e é um grande desafio a implementação do SUS como uma política de saúde universal. Então, nós temos que, voltando ao artigo 1º, esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executadas isolada ou conjuntamente. Quando eu falo isolada e conjuntamente, isso inclui pessoas físicas trabalhando com profissionais, quer seja médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, todos os profissionais. Conjuntamente, nós estamos falando de equipes, hospitais, postos de saúde. E essas ações de serviço de saúde são efetuadas em caráter permanente ou eventual. Permanente na medida em que a assistência deve ser realizada sem descontinuação nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs. Ou eventual, quando a gente estiver se referindo a situações de calamidade pública, por pessoas naturais ou jurídicas. Novamente, pessoas naturais, pessoas físicas, profissionais, trabalhando na assistência. Ou jurídicas, aí eu estou me referindo tanto a hospitais como UPAs de direito, que são de direito público, né? Mas também hospitais privados que possam eventualmente atuar de maneira complementar. Também incluam-se aí as santas casas. Enfim, como a saúde é de relevância pública, a eficiência tem que ser maximizada e todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Onde houver uma possibilidade de ser utilizado, então a saúde, como abrangendo ações e serviços de relevância pública, então o que puder abarcar de pessoas naturais jurídicas, de direito público-privado, executado de caráter permanente ou eventual, então isso está contemplado dentro do teto, do grande teto que é o SUS. Então a Lei 80, gente, voltando, ela regulamenta, conforme a disposição constitucional, essas ações. Eu coloquei ao lado aqui em destaque esses conceitos, essas palavras, né,
multidisciplinaridade apenas como uma curiosidade, efeito de curiosidade para a gente entender um pouco, né? Essas ações conjuntas podem ser, a gente pode ter, ser efetuadas de forma multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. Como é que seria isso? Multidisciplinar, você pode imaginar o seguinte cenário, né? O paciente vai para um determinado serviço de saúde, né? E ele é atendido por vários profissionais. Esses profissionais, eles têm um diálogo precário, né? Há pouca comunicação. Não há uma longitudinalidade adequada, não há uma simbiose. Num estágio um pouco maior, um pouco mais favorável, nós temos a interdisciplinaridade. Porém, é na transdisciplinaridade que nós temos uma simbiose, uma construção do conhecimento. Então, essa transdisciplinaridade é o que é desejado de acordo com o conceito de saúde ampliada. Na transdisciplinaridade, não há o predomínio do saber de qualquer uma das especialidades. Todas são muito importantes para a construção do saber em favor das pessoas, dos pacientes. Então vamos agora para o artigo 2º da Lei 8080. Lá nós temos o seguinte: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Vejam a semelhança aqui do lado, gente, com o conceito que é trazido na Constituição Federal. Afinal de contas, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a Constituição Federal ela deve ser respeitada pelas leis posteriores. Pelo conceito hierárquico, toda lei é inferior e deve respeitar a Constituição Federal. Do contrário, a inconstitucionalidade invalida essa lei que for sancionada, né? Então, nós temos que, na Constituição Federal, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É o PROPRORRE, né? E nós já tratamos sobre esse artigo na aula passada, né? Se você quiser ver de novo, está lá disponível, né? Agora vamos ver em detalhe o parágrafo 1º do artigo 2º e vamos notar que há uma grande semelhança com o artigo 196 da Constituição Federal, de acordo com o que nós vimos na aula anterior, no mapa mental. Então, nós temos que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação que a gente conhece, né? O PROPRORRE, não é isso, gente? Promoção, proteção e recuperação, PROPRORRE. Então, nós fizemos um mapa mental. Se você quiser ver de novo, essa aula está no canal, né? Então, nós temos que a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas, que são voltadas para reduzir os riscos de doenças e agravos e também para assegurar o acesso universal e igualitário. Por maior que o Brasil seja, como nós vimos há pouco, essas políticas sociais e econômicas, o Estado, por meio do seu poder de alocação de recursos, de redistribuição de renda, intervenção econômica, ele vai voltar seus esforços para reduzir os riscos de doenças e agravos e garantir o acesso universal e igualitário por meio de ações e serviços
de promoção, proteção e recuperação. Evidentemente, promoção, proteção e recuperação. Ré, né? Vou melhorar aqui. Ré, ok? E vejam a semelhança, né, entre os dois dispositivos. Eu vou trazer aqui para vocês um conceito que é lá do direito constitucional, que é a pirâmide de Kelsen, né? A pirâmide de Kelsen fala a respeito da hierarquia das leis. No topo da pirâmide de Kelsen fica a Constituição Federal. A ela se submete todos os regramentos posteriores. Logo após ela ficam as emendas, e abaixo nós temos também as leis complementares, né? No caso, a Lei 8080, que nós estamos estudando hoje, fica nesse patamar, ok, gente? Então, não é à toa essa semelhança entre o artigo 2º, parágrafo 1º, com o artigo 196 da Constituição Federal. Não é à toa essa semelhança do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8080 e o artigo 196 da Constituição Federal. Como eu já falei há pouco, a regulamentação é um dispositivo trazido pela Constituição Federal e a Lei 8080 é a concretização dessa regulamentação, né, gente? Então, nós podemos ver no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8080 que é papel do Estado, por meio de políticas econômicas e sociais, que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, o estabelecimento de condições para assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Essas políticas sociais e econômicas vão justamente atuar de que forma? Em condições de moradia, emprego, educação, alimentação, água, né? Fomento, estímulo à atividade física. Veja que muitas dessas atuações, elas extrapolam a atuação do setor saúde em si. Não são próprios do Ministério da Saúde. Então, o governo, o Estado, ao melhorar as condições de habitação, também está proporcionando condições de saúde, é política de saúde. O Estado, ao favorecer o acesso ao trabalho, também está favorecendo as condições de saúde da população. O Estado, ao proporcionar chances para a população ter acesso à educação, também é uma política de saúde, né? Isso nos remete ao conhecimento das ações intersetoriais, porque a saúde ela é o resultado multicausal de todos esses aspectos da vida, né, gente? Então, vamos agora para a Lei 8080 no seu artigo 3º. Lá nós temos que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho. Então, nós temos que na Lei 8080, no artigo 3º, o seguinte: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. É como eu falei, né? Se a população tem acesso à habitação de qualidade, à educação, ambiente saudável, isso aí vai repercutir no nível de saúde dos seus cidadãos. Então, são esses fatores que atuam como determinantes e condicionantes para a saúde. Entre outros, a lei cita a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Eu coloquei em destaque aqui a palavra entre outros. Não foi à toa,
que quando a gente fala entre outros, a gente estabelece um rol. Rol é lista, né? Um rol, certo? Exemplificativo. Um rol exemplificativo. Porque existe também o rol, por outro lado, o rol taxativo. Quando o rol é taxativo, a lista se encerra nele. Não é admitido mais acréscimos. Quando a gente fala de rol exemplificativo, são apenas exemplos. Admite acréscimos. Subentende-se que haja outros itens implícitos nesse rol. Então, nessa lista que é enumerada, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais, que eu coloquei aqui de maneira verticalizada, para melhor visualizarmos. Então, esses são os itens desse rol, que são os itens explícitos, que estão expostos. Existem outros que estariam implícitos, que estão abarcados aqui na palavra entre outros. Eu coloquei um asterisco na palavra atividade física, não foi por acaso. O que acontece é que na Lei 8080, na sua forma originária, a atividade física não constava. Explicitamente não. Mas a partir de 2013, por meio de uma outra lei, então a lei que veio alterando a Lei 8080, a atividade física deixou de ser um fator determinante condicionante implícito para se tornar explícito. Veja que no fim da lista nós temos acesso aos bens e serviços. Eu acho interessante porque acesso aos bens e serviços também comporta muita coisa, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que acesso aos bens e serviços essenciais, a gente pode também incluir aqui, por exemplo, a água. Opa. Vou voltar aqui. Porque... A água. Eu já vi prova de concurso colocar água. Afinal de contas, a água é um bem essencial. Certo? Também já vi prova de concurso colocar determinantes sociais da doença. Não, é de saúde. Determinantes sociais de saúde. Tá, gente? DSS. Tá? Então, vamos lá. Então vamos a um conceito, né? Quando a gente fala do artigo 3º, a gente pode observar que o princípio que predomina nesse artigo é o princípio da equidade. Certo, gente? Equidade. Ou seja, que significa justiça na diferença, ou proporcionar mais para quem tem menos e menos para quem tem mais, né? Mas há outros conceitos que são muito importantes a gente conhecer, certo? Quais são esses? Equidade, desigualdade e iniquidade, tá? A desigualdade, gente, é condição observável que pode ou não representar injustiça. Nem toda desigualdade é injusta. Por exemplo, a idade, né, é uma desigualdade, né? O sexo também, né? As pessoas são desiguais no sexo, né? Então, isso aqui, a desigualdade não implica inequivocamente que seja injustiça. Agora, se eu quero falar de desigualdade com injustiça, nós vamos para iniquidade. Iniquidade é considerada antônimo de equidade dentro do contexto do SUS. Prestem muita atenção, porque esses conceitos caem muito em prova, despenca, né? Então veja lá, enquanto a equidade representa justiça na diferença, iniquidade refere-se a desigualdades injustas,
Gente, é desse jeito que cobra em prova. Esse conceito aqui, iniquidade, desigualdades injustas. O que impede o alcance da equidade, né? Veja aqui os personagens aqui com alturas diferentes, né? E aí é dado um nível maior ou menor para poder tornar mais próximo, né? Mais equiparado, certo? Então vamos lá, aqui nós temos a Suzana trazendo uma dica boa de novo, né? Ela diz o seguinte, que os organismos internacionais admitem que equidade implica a diminuição das diferenças evitáveis e injustas ao mínimo possível e na oferta de serviços de saúde em função das necessidades e da capacidade de pagamento. Quais seriam essas organizações internacionais? A OMS e a OPAS, basicamente. E foi alinhado com a OMS e a OPAS que aqui no Brasil nós temos a nossa comissão, certo? Que é a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Então vamos lá para o que cai muito em prova, que é essa figurinha aí, né? Cai de diversas formas, né? E hoje a gente vai ver essas respectivas camadas. Esse modelo de determinantes sociais da saúde, ele é um modelo de Goran Dahlgren e Margaret Whitehead. Esses dois estudiosos são de Liverpool e criaram esse modelo de determinantes sociais da saúde. Como eu já falei, eu já vi em prova colocar, em vez de determinantes sociais da saúde, colocar de doença. Aí você faz a leitura rápida, passa rápido e marca como certo, mas não. Determinantes sociais de doença não, determinantes sociais da saúde. DSS. Então ele dispôs em camadas os diferentes predisponentes que fazem parte da etiologia da doença. Esse modelo de pensamento de como a pessoa adoece, ele vai de encontro com o modelo biomédico, modelo unicausal, naturalista, biologicista puramente. Aí ele vê de maneira multicausal como que uma pessoa pode adoecer. E esse modelo também a gente pode estudar tanto no plano individual do adoecimento, porque que um indivíduo em si adoece, mas também no plano coletivo, porque que as populações adoecem. A importância desse modelo é que você compreende a saúde e, uma vez identificado o que é que predomina naquela determinada população, você pode estabelecer o desenvolvimento de políticas eficazes para promover a saúde. Então, é uma camada que começa no centro, no indivíduos de acordo com idade, sexo e fatores hereditários. E assim por diante. Nós veremos em detalhes nos próximos slides. Foi de 1991 que esse modelo foi trazido. Outra coisa, idade, sexo e fatores sociais, fatores hereditários, embora faça parte desse desenho, eles não são determinantes sociais da saúde. Basta você olhar, né? Que idade, sexo e fatores hereditários não são causados por fatores sociais, né? Não são causados por fatores sociais. Já vi também, então, questão de prova considerar isso aqui como sendo determinante social da saúde, mas não é verdadeiro, certo? Os determinantes sociais da saúde são de estilo de vida em diante. Então, como eu já falei, né? Em harmonia com a OMS, com a OPAS, aqui no Brasil, em 2005, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Eu vou ler esse texto com vocês para a gente aprender um pouco mais. Em março de 2005, esse é um ano que foi criado, né? Em março de 2005 foi desencadeado pela Organização Mundial de Saúde um movimento global em torno do DSS, certo? Determinantes Sociais da Saúde. Com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS, que buscou a conscientização no plano internacional sobre a importância dos determinantes sociais da saúde,
na agenda global para o enfrentamento das iniquidades, né? Como eu já falei, né? A desigualdade injusta, né? O antônimo de equidade, né? Para o enfrentamento das iniquidades. Veja que ele usou para iniquidades, não foi desigualdades. Das iniquidades em saúde. Em março do ano seguinte, 2006, em resposta a esse movimento, o Brasil foi o primeiro e único país a criar sua própria comissão, a CNDSS, abreviação de Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Teve como objetivo principal a mobilização nacional para ações do campo social, incluída a saúde, baseada em evidências científicas, olha isso aqui cai, gente, capaz de gerar mudanças positivas para a sociedade brasileira, composta por 16 personalidades de distintas áreas, pretendia difundir o princípio de que a saúde é um bem público, construído com a participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para PRORE, promoção, proteção e recuperação. Então vamos lá. Determinantes sociais da saúde. Fatores relacionados às condições de vida e trabalho, a disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais como saúde e educação, indicando que as pessoas em desvantagem social apresentam diferenças de exposição e de vulnerabilidade. Aos riscos da saúde como consequência de condições habitacionais inadequadas, exposição a condições mais perigosas ou a extensão de trabalho e acesso menor ao serviço. Então, no primeiro detalhe, nós temos que lá na base de tudo, nós temos as pessoas com suas características relacionadas à idade, sexo, fatores hereditários. Embora esteja no desenho, se cobrar, isso aqui não seria determinante social da saúde, né? Mas a idade, sexo, fatores podem predispor a pessoa às doenças, né? Então, os indivíduos estão na base do modelo com suas características individuais de idade, sexo, fatores genéticos, que evidentemente exercem influência sobre o seu potencial e suas condições de saúde. Ok? Na camada seguinte, nós temos o estilo de vida, né? O estilo de vida tem a ver com a opção que a pessoa faz, né? O estilo de vida dos indivíduos tem a ver com as atitudes. Inclui em estilo de vida o que? A atividade física, hábito alimentar, se a pessoa usa ou não cinto de segurança, capacete, os hábitos relacionados às dependências, né? Então, aqui, ó, essa camada está no limiar entre os fatores individuais e os DSS, já que os comportamentos, muitas vezes entendidos apenas como de responsabilidade individual, dependendo de opções feitas pelo livre-arbítrio das pessoas, na realidade podem também ser consideradas parte do DSS, já que essas opções fortemente condicionadas por determinantes sociais. Essas opções, o que é que ele diz? Que ele quer dizer aqui é que as pessoas também tomam suas decisões influenciadas por informações, propaganda, pressão dos seus pares, né? As possibilidades de acesso a alimentos saudáveis e espaço de lazer. O estilo de vida dos determinantes sociais de saúde tem tudo a ver, gente, com o artigo 2º e seu parágrafo 2º da Lei 8080. Porque lá está escrito o seguinte, que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. O das pessoas. Estilo de vida dos indivíduos, né? Na camada seguinte, depois do estilo de vida dos indivíduos, nós temos as redes sociais e comunitárias.
As redes sociais comunitárias se referem ao capital social. Capital social entendido este como um conjunto das relações de solidariedade e de confiança entre pessoas e grupos, além do contato com amigos e parentes, diferentes formas de participação social, como pertencer a grupos religiosos, associações sindicais, associações de moradores e clubes de recreação, também representam formas pelas quais o grupo de pessoas mantém-se em contato e estabelece vínculos sociais. O desgaste do capital social é um importante mecanismo através do qual as iniquidades socioeconômicas impactam negativamente a situação de saúde. Essas redes sociais comunitárias são os determinantes sociais proximais. Então, na sequência, nós temos as condições de vida e trabalho. Repetindo, primeiro vem idade e sexo, que predispõe as pessoas a adoecerem mais ou menos, né? Idade, sexo e fatores hereditários. E atitudes comportamentais também influenciam. Redes sociais comunitárias, e agora nós temos as condições de vida e trabalho. Observem que da base para o raio mais distal, né? Quanto mais na base, mais próximo depende de atitudes das pessoas ou num raio mais estreito das pessoas ao seu redor. À medida que vai se afastando, então vai dependendo mais distalmente de terceiros, do Estado, do governo, das condições que lhes são proporcionadas. Então, agora, nesse momento, nós estamos na camada das condições de vida e trabalho, né? Aí, nas condições de vida e trabalho, nós temos o desemprego, que pode influenciar negativamente, água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, ambiente de trabalho, educação, né? Produção agrícola e de alimentos. Então, tudo isso são condições de vida e trabalho, né? Mas, como eu já falei, isso aqui são exemplificativos, outros exemplos podem ser inseridos aí nessa camada, né? Então, os fatores relacionados a condições de vida e trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais. Tá vendo? Serviços essenciais tem muita coisa que é serviço essencial, né? O ar, meio ambiente, a água, né? Você pode até colocar também o acesso à informação, a internet também pode ser visto como um serviço essencial, né? Então, como saúde, educação, indicando que as pessoas em desvantagem social apresentem diferenciais de exposição e de vulnerabilidade aos riscos à saúde com consequência de condições de habitacionais inadequadas, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor ao serviço. Essa é a camada das condições de vida e trabalho. Esses são os determinantes sociais intermediários. Na sequência, nós temos os macrodeterminantes. Os macrodeterminantes têm a ver com decisões políticas do governo ou até mesmo supranacionais, né? Então, fatores estruturais mais amplos que afetam grupos populacionais inteiros. Condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade, incluindo também determinantes supranacionais como o processo de globalização. Posso citar como exemplo, lá no mestrado, uma colega, que no mestrado que eu faço, nós temos colegas intercambistas, alunos que são estudantes da África, de outros países da América Latina, e uma colega mencionou que lá na África, isso é de conhecimento nosso, as pessoas têm o diagnóstico de infecção pelo HIV, PVHA, né? Pessoas vivendo com HIV e AIDS. Lá eles não têm o acesso à terapia antirretroviral como nós temos aqui. Nós temos aqui de maneira tão fácil, gratuita, né? E universal, que nós não nos damos conta que lá fora é diferente disso aqui. Então lá na África, lá eles dependem de ONGs para ter acesso ao tratamento. E ela nos trouxe a informação que com a política econômica, o contexto atual, os embargos do Trump, com a restrição dos recursos para essas ONGs, então criou-se um problema a respeito da continuidade do tratamento dessas pessoas no continente africano. Então veja aí, gente,
uma decisão que não foi pertinente, não partiu de representantes políticos desses países africanos, né, de um outro país, do outro lado do Oceano Atlântico, mas com uma repercussão sobre a saúde de pessoas dessa área, dessa região, né? Então, esse fator fica nessa camada mais exterior, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? São os macro determinantes. Então, nós temos novamente, né, uma representação do modelo de Dahlgren, Whitehead, e aqui no lado direito eu trouxe também uma outra representação, que isso aqui é de um relatório da OMS 2011, né? Esse aqui, como eu já falei, esse modelo é de 1991, né? É mais antigo, é mais clássico, é o que mais cai em prova. Mas aqui eu achei interessante a gente trazer, porque aqui ele coloca os determinantes intermediários da saúde, ele identifica, né? E coloca aqui, ó, circunstâncias materiais, condições de moradia, disponibilidade de alimentos. E ele coloca aqui também fatores comportamentais e biológicos, fatores psicossociais, aqui entre os determinantes intermediários da saúde. A coesão social, capital social, né, aquele que a gente falou das redes sociais, né? Então, tudo isso faz parte, de acordo com esse modelo, com os determinantes intermediários, né? E também aqui, no detalhe, nós temos determinantes estruturais das iniquidades em saúde, ele fala, coloca governança, políticas macroeconômicas, né? Políticas sociais, mercado de trabalho, né? Então é muito importante a gente se dar conta disso. Esses conceitos são importantes para quem está estudando para concurso, para residência multiprofissional, né? E se você está aqui com a gente até este momento, né, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, né? E ativa a notificação, certo? Para fortalecer esse nosso trabalho aqui, né? Esse canal, né? E aí, com isso, o algoritmo nos favorecer, né? Isso aqui, tudo quem está proporcionando é feito com muito carinho, muito trabalho. Então, se vocês nos colaborarem com isso, né? A gente vai poder proporcionar mais experiência de aprendizagem, né? Então, é uma satisfação muito grande para mim estar aqui, né? Dando essa aula, né? É um prazer muito grande para mim compartilhar essa minha experiência com vocês, né? E o que vocês podem fazer para nos ajudar é isso, né? Se inscrever no canal, indicar para outros colegas, né? Comentar, tá certo? Então, eu conto com vocês para isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossa aulinha, tá certo, gente? Prosseguindo, tá? Vamos para a questão agora. Então, agora nós vamos para a questão do assunto que nós estamos estudando. FGV 2024, EBSER. Os determinantes sociais da saúde, DSS, são os fatores não médicos. Interessante quando ele coloca não médicos, né? Porque ele reforça, né? Ele reforça a questão do modelo biomédico, né? Os determinantes sociais da saúde vêm, certo, de encontro a ideia do modelo biomédico, em que predomina o médico como profissional, né? A ideia da biologicidade, do fator causal simples das doenças, né? Do processo de saúde de doença. Então, foi interessante ter colocado dessa forma, né? Então, os determinantes sociais da saúde são os fatores não médicos que influenciam a saúde das pessoas. São as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham, aprendem e envelhecem. Essa expressão também está lá nos textos relacionados a esse assunto,
Tá bom você se ligar nisso aí, ó. Essa definição de determinantes sociais da saúde como condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham, aprendem e envelhecem. Avalie as afirmativas a seguir sobre os determinantes sociais da saúde. Então vamos lá. É um conceito da área de saúde pública que se refere a um conjunto de acontecimentos, fatos, situações, comportamento, entre outros da cultura. Corretíssimo. Foi o que a gente acabou de ver, né? As condições em que expõem as pessoas a maior ou menor vulnerabilidade, os comportamentos das pessoas, na medida que o estilo de vida que a pessoa opta também influencia, né? A cultura, né? Então, todos isso são determinantes sociais da saúde, né? Os determinantes sociais são associados ao conceito de universalidade em saúde, porque impactam de forma diferente e muitas vezes injusta a saúde de pessoas, grupos sociais e comunidades e suas possibilidades de acesso à proteção e ao cuidado com a vida. Não. O DSS, como já falei, né, determinantes sociais da saúde, não tem a ver diretamente com a questão do conceito de universalidade. Não, o DSS ele trata a respeito de iniquidade, né? Que estão relacionados com a etiologia das doenças, tá? Iniquidade, tá? Que é o antônimo de equidade, tá? Então, se fosse para falar de um princípio que estaria implícito nesse assunto, seria o princípio da equidade, tá? É óbvio que a universalidade é um princípio legítimo, é importante, mas agora, neste momento, o princípio que predomina é o princípio da equidade. No Brasil, então vamos lá. Então aqui a gente já cancela a 2, né? A assertiva 2 já não faz parte, a 1 sim. No Brasil, vários estudos buscaram compreender os fenômenos de saúde e doença como processos socialmente determinados no contexto das relações entre Estado, economia, sociedade e saúde. Está certa essa é a alternativa. Então nós temos que a alternativa certa é que tem 1 e 3. Então, item A. 1 e 3 apenas. Vamos para a questão seguinte. FGV 2023, EBSER. A lei número 8080, Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Saúde a gente usa para designar, né? Tanto a Lei 8080, também secundariamente ali a Lei 8.142, né? Então, ó, canetinha. Vamos lá. A Lei 8080, sancionada em 1990, regula as ações de serviço de saúde em todo o território nacional. Estabelece, entre outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do sistema único da saúde. Eu diria que esse texto não está tão correto assim, né? Isso aqui não é o que avalia na questão, mas eu gostaria de trazer para você o seguinte, que diretrizes não é na Lei 8080, é na Constituição Federal, tá? E os princípios, sim, são na Lei 8080. Então, há um erro aí no texto motivacional, mas não vai afetar a resolução, não. Então, avalie se as afirmativas a seguir condizem com o disposto na lei. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sim, correto, né? A gente viu isso no slide anterior, isso é a letra da lei mesmo, né? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá certíssimo, né, gente? Isso aqui é o artigo 3º da Lei 8080, né? Desculpa, artigo 2º, né? O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Tá corretíssimo também, né?
E a letra de lei, né? A gente leu no slide que está lá, né? O dever do Estado não exclui o das pessoas e da família, das empresas, da sociedade. Tá no artigo 3º da Lei 8080. A saúde tem como fatores determinantes condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, o saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Também está certa. Então, aqui a gente tem a resposta letra A. FGV 2023, Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo aí que eu peguei questões recentes, né? Então, vamos lá. Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Acerca desses fatores, analise as afirmativas a seguir, assinale V para verdadeira e F para falsa. O modelo Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais da saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais até uma camada distal onde se situam os macrodeterminantes. Isso mesmo, está corretíssimo, né? Que não era aquele modelozinho que a gente viu, né? Que tinha e a base tem os indivíduos, né? Estilo de vida, depois as redes comunitárias e aí, por fim, os macrodeterminantes, né? Então, essa aí está corretíssima, essa aqui, verdadeira, tá? A saúde tem como fatores determinantes, condicionantes, entre outros, né? Que é um rol exemplificativo, né? Um rol exemplificativo, a alimentação, a moradia, o saneamento, o trabalho, a educação, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Né? Verdadeiríssima, né? Essa é a alternativa. Afinal de contas, esses fatores não são relacionados à atuação direta do gestor da saúde, né? Do Ministério da Saúde, secretário de Saúde, mas esses fatores são importantes, né? E daí vem a ideia das ações intersetoriais, né? É necessário que haja uma articulação política, né, para favorecer a saúde com outros órgãos e entes, né, da máquina do estatal, né? Políticas econômicas favorecem a boa alimentação, a moradia, oportunidade de trabalho, educação, né? Ao melhorarem esses determinantes, a população terá um nível de saúde mais satisfatório. Aí, então, temos agora o seguinte, essa aqui foi verdadeira, né, gente? Verdadeira, VV até agora, né? Entre os determinantes sociais que podem influenciar a equidade em saúde de maneira positiva e negativa, os mais relevantes são o acesso a serviços de saúde, renda e proteção. Não, gente. Não existe nada a respeito do que seria mais relevante, né? A gente vê no modelo que a teoria dos determinantes sociais da saúde, né, é multicausal, né? Então, e é complexa, interage entre si, né? É complexa. Então, não existe isso de fator mais relevante ou relação direta, não. Então, essa aqui está errada, está falsa. Então, a resposta certa é VVF item C, tá bom, gente? Então, como né, está representado aí, você vê que ele tenta, né, na assertiva, colocar serviço de saúde, né? Tá aqui que seria aqui, né? E coloca renda, tem renda aqui, desemprego, acaba sendo, né, diretamente desemprego, proteção social. Então você vê que o modelo ele não privilegia na sua representação nenhum desses determinantes, né? Estão todos equiparados.
Vamos à próxima alternativa, a próxima questão agora. Acerca dos determinantes sociais da saúde, questão da EBSER 2018. Acerca dos determinantes sociais da saúde, julgue o item que segue. Atualmente, o foco dos determinantes sociais da saúde está no mecanismo de produção das iniquidades. Corretíssimo, né? Iniquidades, o conceito de iniquidade que a gente viu que é antônimo de iniquidade, né, como um antônimo de equidade, certo? De equidade. E o que seria iniquidade? O que é que faz parte desse campo semântico, né? Justiça social, né? Justiça social, né? Direito social, tá? Desigualdades. Mas é qualquer desigualdade? Opa. É qualquer desigualdade? Não. A desigualdade injusta e evitável, tá? Uma bugada aqui, né? Tá? Então, para essa alternativa, para essa questão, nós temos que dar certo, tá? No que se refere aos determinantes sociais da saúde, questão da CESP 2018, WebSer 2018, no que se refere aos determinantes sociais da saúde, julgue o item a seguir. Atualmente, o estudo das iniquidades em saúde foca uma relação de causa e efeito entre a pobreza e a saúde. Esse estudo tem demonstrado que é uma relação direta. De novo, não, né? Não há uma relação direta entre pobreza e saúde per si, assim, essa relação biunívoca, né? Pobreza e saúde. Nem sempre a pobreza justifica a doença, o adoecimento. Outros fatores lá no modelo admitem, né? Entra aí a educação, tá? Entra a educação, entra também moradia, tá? Trabalho, né? O rol não é exemplificativo, né? Então eu poderia colocar também trânsito, né? Trânsito, né? Trânsito, né? Outros fatores podem estar relacionados. Então, essa alternativa está errada, certo? Está errada. Considere na questão da IF do Rio Grande do Sul, 2016. Considere as assertivas sobre os determinantes sociais na saúde. O modelo de Dahlgren-Whitehead inclui os DSS, né, sigla para determinantes sociais da saúde, dispostos em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência. Vocês estão vendo aí como as questões, os textos se repetem, né? Então vamos lá, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes. É isso que tem lá no desenho, né? Na base tem os indivíduos e vai se distanciando do poder de ação dos indivíduos, né? E até um nível macrodeterminante. Então essa alternativa aí assertiva está certa. Segundo o modelo de Dahlgren e Whitehead, os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais, de sexo e fatores genéticos, que evidentemente exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde. Foi isso que a gente viu no começo da aula, né? Como eu falei, né? Esses fatores não são propriamente determinantes sociais da saúde, mas eles os potencializa mais ou menos, né? Ao adoecimento diante dos contextos que a pessoa tiver inserida, né? Desigualdade e iniquidade são sinônimos. Não. Desigualdade e iniquidade não são sinônimos. Iniquidade é um tipo de desigualdade. Iniquidade é um tipo de desigualdade, mas é uma desigualdade injusta. Injusta.
Então, 2 está errado, né? Desigualdade e iniquidade são sinônimos e referem-se a situações relevantes e evitáveis. Não. Essa parte aqui, essa parte final, se aplica apenas à iniquidade, né? Que a iniquidade é uma desigualdade justa, relevante e evitável, né? Evitável. Então, as assertivas corretas, as assertivas corretas é a 1 e a 2, tá? Então, a alternativa certa é a C. A C é a correta. 1 e 2. E BFC é uma questão inédita, um padrão de BFC. No que diz respeito à abordagem intersetorial, interessante essa palavra, né? Já falei para você, intersetorial por quê? Porque é uma abordagem que abrange outras atuações diferentes da saúde em si, né? Quando eu falo de moradia, isso aqui não é da alçada da saúde diretamente. Quando eu falo de educação, quando eu falo de emprego, né? Enfim. Então, o conceito de determinantes sociais da saúde vai desdobrar nessa questão de ações intersetoriais que se tornam necessárias para a aplicação de políticas de saúde. Então, no que diz respeito à abordagem intersetorial dos determinantes sociais da saúde e a estruturação de políticas públicas no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Se tiver diante de uma questãozinha dessa estiver lendo, você sublinha aqui correta para você não marcar precipitadamente a primeira correta que aparecer, porque ele quer a incorreta. Então vamos lá. A atuação sobre os determinantes sociais da saúde exige políticas públicas integradas entre diferentes setores, incluindo saúde, educação, trabalho, habitação, saneamento e transporte. Certíssimo. Né? São as ações intersetoriais. Mas não é essa que vai responder a questão que ele quer, a incorreta. A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, instituída em 2006, que a gente já falou, né? Promoveu o diálogo entre o governo e a sociedade civil com ampla representação popular e movimentações sociais. Tá certo isso aqui, né? Em respeito à diretriz constitucional, né, de participação da população, né? A participação da comunidade. Tá certo? Tudo que se refere à tomada de decisões em SUS tem que ter a participação da comunidade, porque é uma diretriz que deve ser respeitada, é uma diretriz de um dispositivo constitucional. Assertiva C, né? Então aqui não vai responder também, gente, a questão, né? Não vai responder a questão, porque ele quer a incorreta. A iniquidade em saúde se refere a desigualdades que são evitáveis, injustas e desnecessárias. É isso mesmo, dá certo. Gravem essa tríade aqui, ó. Iniquidades são desigualdades evitáveis, injustas e desnecessárias. E que refletem falhas estruturais nos sistemas econômicos sociais. Certíssimo. Essa é a definição de iniquidade, tá? Iniquidade é um subtipo de desigualdade. Desigualdade, nem toda desigualdade é injusta. Iniquidade é antônimo de equidade. A busca da equidade faz parte dessa questão dos determinantes sociais da saúde. Vamos lá. O Conselho Nacional de Determinantes Sociais da Saúde foi composta exclusivamente, cuidado com essas expressões, né? A Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde foi composta exclusivamente por representantes e técnicos especialistas da área médica e sanitária, sem necessidade de participação da sociedade civil, que garantiu maior celeridade técnica e operacional negativo, né? Como já falei anteriormente, né? No que se refere a órgãos do SUS, de uma maneira geral, política pública, tudo tem que ser em respeito à questão da representação de várias classes, né? Então essa aqui é que vai responder a questão, né? A item D, tá? Mas vamos ver lá o item E. Intervir sobre os determinantes sociais da saúde é fundamental para a promoção da equidade. Perfeito.
sendo esta uma diretriz fundamental do Sistema Único de Saúde, conforme a Constituição Federal e a Lei número 8080. Perfeito. Então, o que responde essa questão aqui é o item T. IADES 2018. Gente, essa questão eu postei no Instagram. Eu fiz uma adaptação para poder caber dentro da postagem e também para tornar mais simples a apresentação. Aqui, nessa slide, a questão está na sua forma originária na prova. Então, vamos nela, né? Em março de 2005, a Organização Mundial da Saúde criou a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, com o objetivo de promover, na verdade eu acho que está errado que isso foi em 2006, mas tudo bem, também não compromete a resolução da questão, né? Então, com o objetivo de promover em âmbito internacional uma tomada de consciência quanto à importância dos determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações, e também acerca da necessidade de combate às iniquidades em saúde por elas geradas. Esse aqui é um trecho desse livro, né? A Giovanella, né, é uma autora tem muito material bom a esse respeito, inclusive sobre o material dela, um texto dela fez parte do meu edital da prova do mestrado. É muito bom, muito importante quem tem a curiosidade de se aprofundar nesse tema, ler as obras dela, o que ela escreve, né? Então, prosseguindo, considerando o modelo de DSS proposto por Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa correta. Os determinantes intermediários são referentes à macroestrutura econômica, social e cultural. Errado, gente. Porque esses aqui, macroestrutura econômica, social e cultural, esses aqui são os determinantes distais, tá? Intermediários não são, certo? Aqueles vinculados ao comportamento, que é a alternativa correta, né? Vale a pena dizer isso, né? Então, essa aqui não responde. Aqueles vinculados aos comportamentos individuais são considerados determinantes distais? Não, isso aqui são os determinantes proximais, tá? Então, esse aqui também não vai responder a questão. Os determinantes proximais estão relacionados às condições de vida e trabalho. Não, aqui são os determinantes intermediários. Então, essa alternativa também não vai responder a questão. Fique ligado aí, gente, que essa aqui foi a questão que eu coloquei no Instagram, né? Fiz uma adaptação, eu até suprimi uma das alternativas para poder caber lá e tornar interessante o estudo, sem prejuízo, né, do conteúdo. Então, essa aqui também não vai responder a questão. A atuação sobre diversos níveis de determinantes sociais da saúde são competências e atribuições tão somente das instituições de saúde. Foi o que eu acabei de falar, que a gente acabou de ver. Que, na verdade, essas competências e atribuições são as atuações intersetoriais, né? Eu posso melhorar as condições de saúde da população, proporcionando mais educação, melhor moradia, né? Transporte, praças com aparelhos para o pessoal fazer atividade física, mas são atuações que não são atinentes às instituições de saúde, não estão ao alcance, pois são intersetoriais, né? É uma parceria, né, entre instituições da saúde e outras instituições, de acordo com as respectivas ações. Educação é educação. E assim por diante, né? Então, essa aqui também não responde a questão. Então, vamos lá. Só resta mas vamos ler. Para que as intervenções sejam viáveis, efetivas e sustentáveis, gravem essas expressões, viáveis, efetivas e sustentáveis devem estar fundamentadas na intersetorialidade, na participação social e evidências científicas. Essa é a correta. Gravem essa frase aqui, que isso aqui é recorrente, que se cobre esse conceito aqui, né, alterando algumas palavras, certo? Porque é tirado
dos textos da literatura de saúde pública, certo? Então é isso mesmo, para que as intervenções sejam viáveis, efetivas e sustentáveis, devem estar fundamentadas na intersetorialidade, na participação social e evidências científicas. Então, gente, encerramos mais uma aula. Foi uma satisfação muito grande minha estar com vocês. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, compareçam lá no Instagram, se tornem inscritos no Instagram, né, membros aqui do canal, certo? E até a próxima aula. E a próxima aula deverá ser uma aula também feita com muito carinho também, os slides, né? E até a próxima aula e estamos juntos, viu? Até logo.